Boa noite a todos. Estamos aqui pelo Centro Espírita Joana d'Arc para o nosso encontro de segunda-feira às 19h30. O tema da reflexão desta noite será Fidelidade a Jesus, salvo-conduto para a minha felicidade. É um tema um tanto interessante. Nós vamos buscar refletir acerca do convite que Jesus nos faz, principalmente nesse momento de pandemia, onde existe uma desesperança, onde existe uma insegurança, onde existe o medo, para nós entendermos por que a humanidade está passando por esse momento de desafio. E Jesus, como o próprio tema propõe, é esse salvo-conduto. Então nós estamos aí aguardando às 19h30 para iniciarmos a nossa palestra. Enquanto isso, vamos aguardando o pessoal que está entrando. Nós vamos ler uma mensagem para que nós possamos estar preparando para a palestra, uma mensagem do Espírito Emmanuel, intitulada Remuneração Espiritual. Está no livro Perante Jesus. Então, Emmanuel nos diz nessa mensagem: além do trabalho, além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo. Promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção de valor de tempo. Imuniza contra os perigos da aventura do tédio, estabelece apreço em nossa área de ação. Dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatias e colaboração. Extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procurar no endereço exato para a execução das sentenças que lavamos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre em momento oportuno o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades sem que estejamos incursos ou suprimindo-as de todo, se já tivermos resgatados em amor aquilo que deveríamos em provação ou em sofrimento, para a retificação e tranquilidade de nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir, em qualquer parte, ser-nos-á sempre apoio constante à promoção da vida melhor. Vamos fazer a nossa prece para que nós possamos começar a reflexão dessa noite. Bondoso e amigo Jesus, nós agradecemos pela abençoada oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, refletindo sobre o Teu Evangelho de amor. Te pedimos, Mestre, ilumina-nos, ampara-nos e abençoa-nos para que possamos fazer acertada reflexão acerca dos Teus abençoados ensinamentos. Te pedimos, Jesus, pela humanidade, por todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais. Te pedimos pelos agentes de saúde, pelas famílias que se encontram na desesperança, no desespero. Te pedimos, Jesus, envolva toda a humanidade nesse momento de desafio. Esteja conosco, nos abençoando, para que possamos refletir de forma adequada sobre o Teu Evangelho de amor. Seja conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos iniciar então
a nossa reflexão da noite, com o tema Fidelidade a Jesus, o salvo-conduto para a minha felicidade. Se pensarmos mais detidamente acerca do tema proposto, podemos questionar: bom, eu tenho buscado ser um cristão, eu tenho buscado frequentar a minha religião, eu tenho me esforçado. Por que que mesmo fazendo todos esses esforços, eu me encontro em dificuldades? E se nós tivermos uma visão mais ampliada, por que a humanidade se encontra numa situação tão difícil? Se nós pensarmos na grande referência da humanidade, que é Jesus, Kardec pergunta aos bons espíritos, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo e guia? Se formos nos ater à pergunta, qual o tipo mais perfeito, ou seja, qual o espírito mais puro, mais perfeito que veio à Terra e que serviu de modelo e guia? A resposta mais sintética de O Livro dos Espíritos, a resposta é Jesus. E o comentário de Kardec é muito interessante, já que nós vamos estar pegando essa referência de Jesus como modelo e guia. O comentário de Kardec, ele diz o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos, por serem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Interessante esse comentário do Kardec, que ele reafirma que Jesus é o tipo de perfeição moral a que nós podemos nos aspirar. É a referência que Deus nos apresentou. E ele coloca na segunda parte da sua fala, no segundo parágrafo, acerca de uma diferença entre a lei dos homens e a lei de Deus. Isso é muito importante que nós possamos refletir. Será que tudo que existe no planeta Terra, que é legal, é moral? Será que as nossas leis, o nosso modo de agir, tido como e aceitos como os corretos pela humanidade, estabelecidos como os corretos, seria a maneira mais amorosa, mais bondosa, mais generosa de agir? Um mundo que, por exemplo, nas escolas, nas faculdades, via de regra, a palavra de ordem é competição, ser melhor, superar, ser o primeiro. Será que isso é moral? Será que isso é bondoso? Será que isso tem mais uma relação com o ego ou tem mais uma relação com a nossa essência? São esses pequenos detalhes, porque se nós formos refletir acerca da evolução da humanidade, se nós formos pensar que hoje nós estamos num mundo onde existe uma evolução tecnológica muito grande, um mundo que tem uma evolução cibernética, uma evolução na área de saúde. Nós formos pensar na questão da medicina, ou todas as áreas de saúde, da odontologia, quanto evoluíram os aparelhos, os equipamentos, os medicamentos. Mas toda essa evolução tecnológica do homem tem sido suficiente para aplacar as doenças? Por que que em meio a tanta evolução, a tanta tecnologia, a essa humanidade que não pode parar, que é tudo feito com pressa, com urgência, precisamos estar cientes de todos os avanços culturais, de todos os ensinamentos, mas mesmo com tanta evolução, por que que existem tantas doenças? Mesmo com essa evolução
enorme, por exemplo, da quimioterapia. A cada dia surgem novos cânceres. Mesmo com essa evolução tão grande da farmacologia, não só da quimioterapia, e as doenças autoimunes, onde o indivíduo entra num processo que o próprio organismo passa a gerar as suas doenças, as suas deficiências. Sem contar as doenças de origem emocional, a ansiedade, a depressão, que tem levado, infelizmente, milhões de pessoas no mundo ao suicídio. Que, na verdade, a pessoa não quer matar o corpo, ela quer matar a dor que ela sente. O que leva o indivíduo a chegar nessa circunstância? Nós podíamos dizer com relação a essa pandemia, porque esse vírus desafio que veio trazer tanta dor, tanto desespero para a humanidade, o coronavírus, ele chegou no momento em que a humanidade estava como estafada da fazição de coisas, das buscas das coisas superficiais, e o coronavírus chega no momento que ele pega a humanidade e recolhe todo o planeta para dentro de casa. Somos convidados a estar na intimidade com nós mesmos e com os nossos familiares. Qual a grande mensagem que essa pandemia vem nos trazer? Porque essa pandemia não é um acaso, não é um acidente fortuito que aconteceu com a humanidade. Houve toda uma programação para que se fizesse ou que acontecesse essa pandemia da maneira que ela aconteceu. Uma programação, como nós vimos na mensagem de abertura, fomos nós mesmos que lavramos a sentença da pandemia. E lá na mensagem que nós lemos de Emmanuel da remuneração espiritual, ele fala que quando nos encontramos no serviço do bem, quando a divina justiça nos encontra, com a sentença que nós mesmos lavramos contra nós próprios, ele fala sobre a lei de causa e efeito na mensagem, e se nos encontramos no serviço do bem, ou seja, se já estamos resgatando os nossos débitos com amor, pede a divina misericórdia, isso que o benfeitor fala na mensagem, que aquela sentença que era para ser cumprida naquele momento seja adiada ou postergada, ou até mesmo suspensa, dependendo do nosso mérito, dependendo dos esforços que estejamos fazendo, nos que diz respeito ao resgate dos nossos débitos do passado. A pandemia, ela é um débito coletivo da humanidade. Ela surge com toda uma mensagem. Não existe só o vírus do coronavírus. Existem vírus muito mais graves, por exemplo, o HIV, o vírus da AIDS. Até hoje não foi encontrada cura para o vírus da AIDS. Existe um coquetel de fármacos e medicamentos em que nós hoje podemos ter uma sobrevida, mesmo sendo acometidos pelo vírus da AIDS. Mas não existe cura para o vírus da AIDS. Nós vamos pensar no Brasil, a quantidade, houve quase uma epidemia do Zika vírus, que quando acomete a gestante, traz tantas dificuldades para o feto. É por acaso? Nós sabemos que não. Nós sabemos, através dos esclarecimentos da doutrina espírita, que existe toda uma programação, toda uma elaboração das circunstâncias para que aqueles de nós que venhamos a sucumbir, ou passar pelas experiências de desafio, é porque está na nossa programação. Porque muito embora existam injustiça, não existem injustiçados. Essa é a lei, porque Deus é soberanamente justo e bom. Interessante esse atributo da divindade, que Kardec coloca o justo e bom junto. Ele não coloca só o justo, de justiça. E talvez esse seja o grande detalhe que nós devamos nos ater acerca dessa questão da fidelidade a Jesus. O que Jesus nos convida? É para que sejamos, em todas as circunstâncias, não somente justos, mas justos e bons.
Esse é o grande desafio. Esse é o grande convite. Então, se Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu como modelo e guia, e essa fidelidade a Jesus vai ser esse meu salvo-conduto, essa é a minha condição para que eu possa atingir a felicidade. Essa questão que nós falamos, a 625, está na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. E a primeira questão dessa terceira parte do Livro dos Espíritos é a questão 614. E Kardec indaga aos espíritos o que é lei natural. E eles respondem: lei natural é a lei de Deus, é a única necessária para a felicidade do homem. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Como a proposta do tema diz respeito à questão da felicidade e a condição da felicidade estar atrelada à fidelidade a Jesus, essa questão, a 614, tem uma ligação direta com o tema proposto. Lei natural é a lei de Deus, é a única necessária para a felicidade do homem. Olha só, nós temos aí um patamar. Se eu quero ser feliz na minha vida, é muito importante que eu conheça, que eu compreenda, que eu investigue as leis de Deus. Porque é através do cumprimento das leis de Deus que eu vou ser feliz. E o descumprimento das leis de Deus vai me fazer escolhas desamorosas que vão me levar à infelicidade. Nós falávamos anteriormente que a humanidade está no momento de estafa. Se ela está no momento de estafa e foi convidada a se recolher na sua intimidade, todos nós, na intimidade das nossas casas, na intimidade dos nossos quartos, com os nossos familiares, para que possamos refletir. Qual é o propósito da minha vida? O que eu tenho buscado em tudo que eu faço, em todas as circunstâncias? Se somos convidados a sermos a imagem e semelhança de Deus, pelos nossos esforços gradativos, persistentes e continuados, somos convidados a vivenciar, a buscar os atributos de Deus em nós. E vamos ter como referência essa noite nesse atributo, o justo e bom. Como eu tenho agido no meu dia a dia? Eu tenho sido justo e bom? Jesus, que é a nossa referência, esse espírito mais puro que esteve no planeta e é o nosso modelo e guia, ele nos afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Emmanuel vem e faz um complemento quando ele nos diz que Jesus é a verdade, Jesus é a vida, mas acima de tudo, Jesus é o caminho que nos leva à vida em abundância. Jesus é o caminho que nos leva à verdade. A verdade, quando Jesus fala, eu sou a verdade são as leis divinas, são as leis de Deus. Aí nós já criamos uma ponte com a questão 614, nessa fala de Jesus. Se, através do conhecimento e da vivência da verdade, das leis, lá na questão 614, os bons espíritos respondem a Kardec: lei natural é a lei de Deus, a única necessária para a felicidade do homem, é o nosso patamar. Na fala de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que a verdade são as leis. Então Jesus é a verdade. Por quê? Porque ele está em unicidade com o Pai. Ele vivencia a verdade, ele é a verdade. E ele também é o caminho que nos leva à verdade. É o caminho que nos leva à vida, o caminho que nos leva à vida em abundância. E esse é o nosso grande objetivo existencial, é buscarmos a vida em abundância. Porque se eu estou na vida, na fazeção de coisas, no sentido de estar cumprindo todos os meus deveres materiais, todos os meus deveres circunstanciais, mas desconectado com esse conjunto de virtudes, quando Kardec coloca
do atributo de Deus, justo e bom, eu sou convidado a fazer a junção dessas duas virtudes, a justiça e a bondade. Porque é justamente essa ligação, essa correlação entre essas duas virtudes que vão me conectar com Deus. Porque se eu sou apenas justo, eu posso estar tendo como parâmetro a questão das leis humanas, a questão do que é justo para os homens. Mas o que seria ser justo e bom? Esse plus, esse algo mais, é justamente o grande convite que nós temos para que nós possamos, em toda e qualquer circunstância, vivenciarmos esse grande desafio que é viver as questões da vida com amorosidade e com bondade. Se somos convidados todos os dias a cumprirmos os nossos deveres materiais, não podemos abrir mão, porque se eu tenho um corpo material com necessidades materiais, eu sou convidado a atender às questões atinentes ao corpo. No entanto, quando Jesus nos convida, procurai em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado, ele traz justamente esse esclarecimento acerca do o que é o principal, o que é o fundamental na minha vida. É o meu espírito ou o meu corpo? Onde eu devo estar focado? Eu sou um espírito que está no corpo ou um corpo que está no espírito? Essa é uma grande questão, que nós às vezes nos esquecemos desse grande detalhe. Então, eu sou um espírito que está no corpo ou eu sou um corpo que está no espírito? E como eu tenho vivenciado, como eu tenho seguido a minha vida? É um espírito que está no corpo ou um corpo que está no espírito? Porque às vezes nós invertemos. Na verdade, é um corpo transitório que está no espírito. Eu sou um espírito imortal. Porque a única verdade inexorável da vida é a morte. Todos nós vamos desencarnar um dia. Ninguém sabe quando. Se eu vou desencarnar um dia, o meu corpo físico, Ângelo, que está falando nesse momento, vai desencarnar. Isso é uma verdade. Mas o espírito imortal que habita esse corpo, como eu tenho vivido a minha vida frente aos desafios? Eu tenho buscado viver o que é justo para os homens, eu tenho buscado ser justo e bondoso, o que seria na essência do espírito. E é justamente esse pequeno detalhe que faz a grande diferença na questão da fidelidade a Jesus e o salvo-conduto para a minha felicidade. Porque Jesus nos trouxe a grande mensagem de amor para a humanidade. Não houve essa divisão na história da humanidade antes de Jesus e depois de Jesus. Qual foi a grande mensagem que Jesus nos trouxe? É justamente amorosidade, bondade, humildade, tudo que contrapõe a questão do orgulho, do ego, da vaidade, que são as grandes dificuldades que somos convidados a exercitarmos as virtudes que trazem luz para essas dificuldades que ainda trazemos. Algumas já estão muito bem resolvidas, já estão superadas, mas muitas delas não. E somos, portanto, convidados pela nossa própria consciência, que na sequência dessas perguntas que refletimos, dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, a questão 621, Kardec pergunta aos bons espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Nós vamos refletir que as leis de Deus estão escritas na consciência. E se as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, somos convidados a investigar essas leis que estão nas nossas consciências. Porque partindo do pressuposto que todos nós estamos no local mais adequado para nosso progresso, para nossa evolução, estamos vinculados às pessoas mais adequadas para o nosso progresso. Se tudo está muito bem programado,
para que nós possamos evoluir e progredir, cabe-nos fazer o esforço para que isso aconteça. Porque se existe toda uma programação para a minha vida, inclusive das circunstâncias que vão eclodir na minha vida, para que nessas circunstâncias eu me comporte, eu me porte e haja de maneira justa e com bondade, todas as vezes que essas circunstâncias eclodirem na minha vida e eu assim não agir, se está na minha programação essa circunstância, eu estou perdendo as oportunidades. Eu estou fazendo escolhas no momento que as oportunidades eclodem na minha vida, escolhas indevidas. Escolhas que vão me levar a repetir essas provas, a passar novamente por essas provas de fidelidade a Jesus. Porque se nós formos pensar, qual foi o primeiro grande ensinamento que Jesus nos trouxe? Porque Jesus, acima de tudo, vivenciou e também exemplificou e também falou, mas acima de tudo vivenciou. Qual foi o primeiro grande ensinamento que Jesus nos trouxe? Quando ele vem a nascer numa manjedoura. Ele, como Espírito Crístico, o Rei Solar, ele poderia escolher todas as maneiras de reencarnar na Terra, dentro da sua programação. O fato de Jesus vir a nascer numa manjedoura é para que ficasse registrado, para no curso dos milênios a humanidade tomasse conhecimento que o Rei Solar, quando reencarnou na Terra, não teve um quarto, não teve uma enfermaria, até porque não existia naquela época, não teve nenhum conforto, ele nasceu num estábulo, dando um grande exemplo de humildade. Com quem eram as pessoas que Jesus convivia? Eram pescadores, pessoas simples, prostitutas, eram pessoas do povo. Se nós formos, assim, imaginando a história de Jesus de uma forma bem resumida, foi que Jesus veio a desencarnar? Foi numa situação justa, ele foi crucificado, como todos sabemos, mas ele foi feito uma justiça ou foi uma extrema injustiça a crucificação de Jesus? O que Jesus fez para se opor? Ele, como Rei Solar, com toda a capacidade que Jesus tinha. Então, tudo que Jesus vivenciou, todos os encontros terapêuticos que Jesus teve e ficaram como ensinamentos, todas as parábolas que Jesus nos informou, nos trouxe, todas elas são extremamente importantes, que através do estudo, da reflexão desses ensinamentos, nós possamos trazer para as nossas vidas. E aí que entra o Espiritismo. A doutrina espírita, ela vem como consolador prometido, como o próprio Jesus nos informou lá atrás. Se guardares os meus ensinamentos, eu enviarei o Consolador prometido. Porque a humanidade da época que Jesus reencarnou era uma humanidade que tinha toda uma condição muito atrasada ainda. Por isso Jesus ensinou com parábolas. Mas se nós formos refletir hoje, na humanidade do século XXI, que nós temos, como refletimos inicialmente, toda essa tecnologia, essa humanidade cibernética, robótica, de comunicações online, o que tem faltado para nós? E como fica o Evangelho de Jesus para mim? Como ele eclode na minha vida? E esse é o grande ponto. Talvez seja isso que esteja faltando na minha vida. O que eu sou convidado a vivenciar do Evangelho de Jesus? Às vezes pode ser muito trabalhoso para que eu possa entender naquela linguagem figurada que o Evangelho de Jesus me traz, em parábolas, da maneira que Jesus falou, para que eu possa transportar para a minha vida. Nesse ponto, o Consolador prometido, a doutrina espírita, nos traz ensinamentos extremamente relevantes. Se nós formos pensar sobre os princípios da doutrina espírita, que é a crença no Deus único,
a imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação e a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade das existências. Se eu estou vivendo reencarnado e eu tenho essa certeza desses princípios que a doutrina espírita me traz, que eu sou um espírito imortal, uma alma imortal, que existe a reencarnação, que existe vários mundos habitados, que existe este Deus único, onipotente, onisciente, o justo e bom, o atributo que nós estamos buscando refletir essa noite. Como eu vou viver o meu dia a dia? Não muda o parâmetro? Se eu tenho essa referência muito certa dentro de mim, uma coisa é eu ter isso enquanto conhecimento que está aqui na minha intelectualidade, esses conceitos. Porque quando eu sei que existe a reencarnação, que eu sei que existem as leis divinas, a lei de causa e efeito, e eu tenho ciência e, acima de tudo, compreensão, porque é um estágio acima do conhecimento, e Kardec nos traz essa informação, na verdade ele faz a pergunta, os bons espíritos que nos trazem essa informação, na questão 619, que também é dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, nós estamos refletindo acerca dela. E Kardec pergunta aos bons espíritos, facultou Deus a todos os meios de conhecer a sua lei? Os espíritos respondem de forma clara e objetiva, e talvez seja uma das questões mais relevantes para o tema que estamos buscando refletir essa noite. Então, ele pergunta, facultou Deus, possibilitou Deus a todas as pessoas conhecerem a sua lei? Todos podem conhecer suas leis, mas nem todos a compreendem. Então, os bons espíritos colocam uma diferença entre conhecimento e compreensão. E é justamente essa diferença entre conhecimento e compreensão que vai me fazer ser fiel ou não aos ensinamentos de Jesus, a vivenciá-los. Por quê? Porque nós temos o nosso modo automático de ser. Meu modo automático de ser é o meu jeito de ser. E partindo do pressuposto que todos estamos reencarnados e da pluralidade das existências, por isso eu citei os princípios da doutrina espírita, significa que se eu já vivi muitas vidas, pluralidade dos mundos habitados e a reencarnação. Então, se eu já vivi muitas vidas através da reencarnação, significa que, já que eu ainda estou num planeta de provas e expiações, significa que eu sou um espírito imperfeito, que eu ainda trago muitas dificuldades que precisam ser trabalhadas através do meu esforço. Se eu estou no planeta de provas e expiações, ainda tenho muitas dificuldades a serem trabalhadas, o meu modus operandi nas vidas passadas, muito provavelmente, eu posso deduzir, isso inclusive foi umas técnicas que o Kardec usou na codificação, a dedução. A dedução é mais ou menos assim. Imagina um cano. Imagina que esse celular é um cano. E esse cano ele tem uma entrada, aqui, isso aqui fica melhor. Ó, imaginando que isso aqui é um cano. Então, esse cano ele tem uma entrada aqui, ele está fechado. Imagina que esse cano é um cano grandão. Então, vamos imaginar que entrou um ratinho aqui dentro. E depois que entrou um ratinho aqui, entrou um gatinho que estava com muita fome. Só que nós não estamos vendo o que está acontecendo lá dentro. Esse cano é fechado aqui. Depois de um tempo, sai só o gatinho. O que nós vamos imaginar? Por dedução. Se o gato é um animal carnívoro e o rato é uma das presas do gato, nós vamos imaginar que o gatinho comeu o ratinho, certo? Então isso é uma dedução. O que isso tem a ver com a questão das reencarnações? Se eu observo as minhas predisposições, ou seja, se eu tenho uma dificuldade, por exemplo, com a insegurança, se eu tenho uma dificuldade com relação às questões sexuais,
se eu tenho uma dificuldade com relação ao meu orgulho, ou dificuldade de perdoar, se eu tenho uma dificuldade com a honestidade, qualquer tendência que eu tenha, muito provavelmente por dedução, eu posso imaginar que eu já trago essa tendência de outras vidas. Se eu trago essa tendência de outras vidas e eu tenho um modus operandi de agir automático, o que vai acontecer? Se eu não refletir acerca do modo como eu ajo, eu vou estar sempre agindo por essas minhas tendências, por esse meu lado menos feliz de agir. Por quê? Porque eu não paro para pensar. E se eu tenho esse jeito, essa predisposição, eu vou agir sem perceber com essa predisposição. Muito embora eu conheça as leis, eu conheço o Evangelho, seja dentro da doutrina espírita ou dentro de outra religião, não significa que eu vá vivenciar isso, porque eu só passo a vivenciar aquilo que eu sei quando aquilo que eu sei passa a ser compreensão. Na questão 619, na resposta, quando Kardec pergunta se todos podem conhecer a lei de Deus. Então, eu conheço a lei. Eu sei, olha, eu devo fazer ao outro que gostaria que ele me fizesse. Eu sei. Mas como eu não paro para refletir o meu jeito de agir, como eu tenho feito, eu ainda não estou compreendendo. Quando eu não estou compreendendo, as leis e esse modo novo de agir não faz sentido. Se não faz sentido, eu não vou me esforçar para agir dessa maneira. E essa é a grande questão. Esse é o ponto de ser justo e bom. Então, esse ser bom, nós poderíamos dizer que é a compreensão daquilo que eu já sei. É um passo a mais, é um plus. E justamente quando eu passo a levar uma vida reflexiva, e nesse momento a pandemia nos convida a isso, quando vem um agente, um vírus que para a humanidade, recolhe a humanidade toda para dentro de casa, na intimidade dos nossos lares, que deveria ser o recado seguro. Esse recolhimento é um convite profundo a essa reflexão, a esse sentimento de urgência, essa fazição de coisas, esse dia que 24 horas não são suficientes para que nós possamos resolver todos os nossos problemas. Esse convite da pandemia é um convite reflexivo, para saber o que eu tenho buscado para a minha vida, qual o caminho, qual o meu propósito, qual o sentido da minha vida. Meu sentido é ter coisas, fazer coisas, ser, estar, ter, ou o sentido da minha existência é ser? Ser no ter, no fazer. Quem eu sou? O que eu tenho buscado fazer nos múltiplos aspectos da minha existência, na minha inter-relação, nas minhas relações familiares, nas minhas relações profissionais, nas minhas relações sociais, como eu tenho agido na minha vida? Como tem sido buscar essa compreensão das leis, essa investigação das leis, eu refletir onde eu estou, por que eu estou, por que eu tenho agido de determinada maneira, por que eu tenho tido determinados pensamentos. Esse é o grande sentido da nossa vida, buscar esse autoconhecimento que está lá na resposta da questão 919 do Livro dos Espíritos, que é uma das questões tronco do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o meio prático para que eu possa evoluir na vida e vencer o arrastamento do mal. Como que eu posso fazer de forma pragmática? E a resposta, que é também uma das respostas mais curtas dos livros, mais profundas, um sábio da antiguidade já evoluiu disse: conhece a ti mesmo. É Santo Agostinho que responde essa questão. E na 919 ele faz um aprofundamento. Faça como eu fazia quando estava entre vós. Todos os dias passava em revista os meus pensamentos, as minhas atitudes, buscando compreender, pondo sentido na vida. O que eu tenho buscado? O que eu tenho buscado com a minha profissão, com os meus afazeres profissionais, com a minha rede de relacionamento profissional? Eu tenho buscado apenas uma finalidade monetária, financeira?
ou eu tenho buscado ser nessa profissão que eu estou? Porque eu, Ângelo, profissionalmente, eu atuo nessa reencarnação, eu estou enquanto dentista. Mas e depois que eu desencarnar? Alguém já viu o espírito com dor de dente? Do que essa profissão vai me servir depois que eu desencarnar? Essa profissão minha, então, ela está muito mais relacionada de como eu faço do que o que eu faço, de como eu sou do que como eu estou, independente de qualquer coisa. O que eu tenho buscado no meu ambiente profissional? No meu ambiente familiar, como tem sido a minha postura? Eu estou, eu sou, eu tenho buscado só as questões circunstanciais, porque as questões circunstanciais são passageiras. Elas vão passar. A família é circunstancial. Os laços familiares não, são existenciais. Sejam eles quais forem, paternais, filiais, de irmão, esses são existenciais. Existenciais amorosos ou desafetos, porque nós vemos aí quantas famílias que vêm com o objetivo de resgatar, no entanto, frente aos desafios, às circunstâncias de desafio, os espíritos que estão ali encarnados temporariamente, que vieram com essa finalidade, sucumbem por não estarem fiéis a Jesus. E essa falta de fidelidade a Jesus vai levar à infelicidade. Porque se eu tenho na minha programação reencarnatória um resgate no meu ambiente familiar, e por um equívoco meu, por uma escolha equivocada, por atitudes equivocadas, uma atitude equivocada, eu altero essa condição dessa circunstância que foi adrede, foi muito bem programada anteriormente, antes de eu reencarnar, eu sou o responsável. Eu vou responder por essa escolha, ou por essa atitude que me leva à alteração nessa questão circunstancial familiar, por exemplo. Pode ser profissional, pode ser social, porque todas as escolhas que nós fazemos é uma questão extremamente importante. A lei de liberdade é uma lei interessante. Eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Isso é bom, né? Essa sensação, olha, sou livre, sou um espírito livre. Só que a lei de liberdade está lado a lado com a lei de responsabilidade. A sementeira é livre, Jesus só nos informou de forma muito clara, mas a colheita é obrigatória. Eu posso semear o que eu quiser. E se eu tenho uma programação reencarnatória muito bem elaborada, que o meu grande objetivo é transformar esse meu jeito automático de ser que vem sendo vivenciado nas diversas reencarnações. E neste momento o meu grande convite é deixar de ser um ser automático e ser um ser autônomo. Eu desenvolver esse autoconhecimento, esse autodomínio, para que através desse autoconhecimento, que vai trazer, através do meu esforço, esse autodomínio, eu posso gerar minha autotransformação. Isso vai acontecer nas circunstâncias, é na relação com o outro, principalmente com os familiares que estão nessa nossa programação reencarnatória, de estarmos esse ombro a ombro, é na convivência que nós vamos transformando esse meu modo automático de ser, que muitas das vezes é um modo automático menos feliz, num modo autônomo. Quando eu reflito, quando eu penso nas minhas atitudes, quando eu penso nos objetivos, o que eu quero com essas minhas atitudes? Quais são os meus objetivos? Nessa convivência, nesse atritar de pessoas, de espíritos, né, que na verdade são os mesmos personagens,
com papéis trocados. Porque quem são os nossos familiares? Quem são as pessoas que estão na minha programação reencarnatória, que vêm a nascer no mesmo lar? No estágio evolutivo que nós estamos, nos informa Joana de Ângeles, Emmanuel, que são espíritos com os quais nós temos ainda algum resgate, alguma reparação. Se a minha programação reencarnatória tem esse contexto de resgate, de reparação, eu sou convidado a perceber isso, a compreender isso, qual o grande sentido disso para a minha vida. Porque essa compreensão, essa percepção de o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu objetivo reencarnatório, e essa percepção que vai me dar o autodomínio da situação. Porque sou eu que lavo as sentenças que vão eclodir na minha vida no segundo que chega, pela lei de liberdade. Como nós dizíamos, essa lei é um tanto interessante. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Eu faço as escolhas. Só que eu sou responsável por essas escolhas. E eu vou colher a partir do que eu semeei. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Se tem todo esse contexto de reencarnação, que eu estou vinculado não só nos laços familiares, a nossa necessidade de reparação é tamanha, nos informa Joana de Ângeles, também espírito, que muitos espíritos com os quais nós temos esse compromisso aí de reparação e de resgate, eclodem nas nossas vidas, às vezes no ambiente profissional, às vezes nos laços da amizade, às vezes nas coincidências dos reencontros, que na verdade não são coincidências, são muito bem programados para que isso venha a ocorrer. E essas almas eclodem nas nossas vidas como pedagogos que vêm para nos ensinar a encontrar esse ponto de equilíbrio do autodomínio. Eu me perceber como um espírito imortal que sou. Estou num corpo, mas sou muito mais que um corpo. Eu penso, mas eu tenho muito mais que pensamento. Porque às vezes, meus pensamentos, e isso acontece muitas vezes, estão sabotados pelas minhas crenças limitadoras, pelo meu modo de ver o mundo, que às vezes é um modo distorcido, como esse óculos. Cada um de nós tem uma lente, um jeito de ver o mundo. E esse jeito de ver o mundo é um jeito que foi construído, como nós dissemos, pelas várias reencarnações, pelo como eu fui criado nessa reencarnação, pelos exemplos que eu tive dos meus pais. Aí vale abrirmos aqui um parêntese, que domingo, ontem foi o Dia dos Pais, da responsabilidade e importância que é ser pai. De sermos o exemplo para os nossos filhos, porque esses espíritos que aceitamos enquanto filhos, é a nossa responsabilidade educá-los. Acima de tudo, com o exemplo. Ontem, uma amiga querida postou no histórico do Instagram uma passagem um tanto interessante que nos aconteceu já há alguns anos, já uns 5 ou 6 anos atrás. Nós estávamos fazendo visitas lá na Fundação Fundação Espírita Rachel Stengruber, num bairro muito carinhoso que nos acolhe, e nós estamos lá na Fundação, eu e essa amiga, a Mariana Fercadori, somos evangelizadores, somos colaboradores. E nós estávamos numa oportunidade, fazendo visita, aí tinha uma criança, olha a situação, com um saco preto nas costas e andando. Aí a mãe nos informou, a Mariana postou isso ontem, até me lembrei desse fato, foi um fato tanto interessante, como a criança são. Olha aí, pais, atenção. Ele com um saco nas costas. Aí a mãe chamou a nossa atenção assim, olha, tá vendo aquele saco ali? Eu sempre que fazia visitas, né? E faço, eu sempre com uma mochila preta nas costas. Tá vendo? Seu anjo,
como ele te admira, ele não tinha o pai, a mãe era uma mãe que estava criando os filhos sozinhas. A criança se espelhou em mim, que vinha com a mochila nas costas, estava lá com o saquinho. Então, para a criança, o pai é o grande exemplo, é o modelo e guia. Daí todos os nossos hábitos, todas as nossas condutas menos felizes ficam ali registradas. E para a nossa reencarnação, a nós que somos pai, eu sou pai, eu tenho um filho de 25 anos, é da mais alta responsabilidade que nós façamos o melhor ao nosso alcance para os nossos filhos. Porque todo e qualquer deslize nosso, nesse compromisso que assumimos anteriormente, com a educação dos nossos filhos, vai para a nossa conta espiritual aqui, ó, a nossa consciência. Porque toda e qualquer reparação que nós estamos postos nessa reencarnação, como eu disse, os benfeitores como Joana, de Ângeles e Emmanuel nos colocam que o grande contexto da reencarnação no mundo de provas e expiações é reparação em nível consciencial, é de mim para comigo. Então, se vem um espírito sob a minha tutela, sob o meu cuidado, na condição de filho, porque todos somos filhos de Deus, esse filho que eclode em nossas vidas, no contexto do planeta de provas e expiações, muitas das vezes são espíritos que malbaratamos a sua reencarnação numa outra oportunidade, com escolhas egóicas, com escolhas menos felizes, e vimos nessa reencarnação com essa oportunidade abençoada da paternidade e resgatar com amorosidade os equívocos do passado. Olha a lei de misericórdia agindo. Como as leis de Deus são abençoadas. Pela lei de misericórdia é nos dada essa oportunidade de virmos resgatar equívocos do passado na condição da paternidade. Por isso, toda e qualquer atitude que tenhamos na frente dos nossos filhos, ou nos relacionando com eles, fica muito bem registrada, porque nós somos o modelo para esses espíritos que estão na condição de filhos. E vai para a nossa conta. Toda atitude de amor, isso é muito bom, mas também toda atitude de desamor, todas as atitudes menos felizes. Por isso, modelar Jesus e fidelidade a Jesus, sempre que fizermos esses esforços para compreender as leis, investigando-as, entendendo o que está acontecendo, por que eu estou agindo assim, nessa circunstância. Eu estou sendo justo, mas eu estou sendo justo e bom, que é um atributo de Deus, que somos convidados a nos esforçar para um dia chegarmos à condição de espíritos puros como Jesus. Porque Ele nos informou que isso vai acontecer. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer e muitos mais, vós sois deuses. Tá certo que ainda vai demorar muito, tenho consciência disso. Mas vamos chegar lá um dia. Isso é uma destinação. Mesmo que eu não queira, vai acontecer. Por isso é muito importante que nesse momento, que todos somos convidados a essas circunstâncias, desafio que envolve toda a humanidade, a fazermos essa viagem interior do autoconhecimento. Mas não é esse autoconhecimento da boca para fora, aproveitar a oportunidade, buscar sentir-se, perceber-se. O auto-amor é a fonte de água a jorrar pela vida eterna dentro de nós. Esse é o nosso grande convite, desenvolver o auto-amor através do autoconhecimento, da autoaceitação, do autodomínio. Porque a maior atitude de auto-amor que eu possa ter para comigo é justamente a busca desse autoconhecimento. Porque através desse autoconhecimento eu vou me perceber. Eu estou agindo de forma automática, porque eu já fiz, e não quero mais esse modelo, ou estou buscando a compreensão, a percepção das circunstâncias, com essa referência das leis divinas, modelando Jesus, fiel a Jesus. E esse é meu grande objetivo, reencarnatório, fidelidade a Jesus,
para que através dessa fidelidade eu tenha o meu salvo-conduto para a minha felicidade. E é possível ser feliz, desde que eu seja fiel a Jesus, que Ele possa nos abençoar e nos envolver. Vamos encerrar, então, as nossas reflexões da noite com uma oração. No domingo nós temos aqui no Centro Espírita Joana d'Arc a palestra também, e nas segundas-feiras, no domingo às 18 horas, e nas segundas-feiras às 19h30. Então nos vemos no domingo e na segunda. Vamos fazer a nossa oração? Bondoso Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade abençoada de estarmos reunidos em Teu nome, refletindo sobre o Teu Evangelho de amor. Te rogamos, bondoso amigo, fortaleça em nós a vontade de fazermos os esforços necessários para exercitarmos todas as virtudes que estão na programação reencarnatória. Que possamos, Jesus, através desses esforços pacientes, perseverantes e continuados, sermos as cartas vivas do Teu Evangelho de amor, onde quer que estejamos. Te agradecemos, Jesus, pelos esclarecimentos da doutrina espírita, essa doutrina que nos esclarece e nos consola, pois através desses conhecimentos podemos nos perceber, Jesus, podemos nos sentir como espíritos imortais, filhos de Deus, viajores do tempo, que estamos fadados à perfeição e só depende de nós fazermos os esforços para que possamos ter esse salvo-conduto para a nossa felicidade. Te pedimos, Jesus, por essa casa de amor que nos acolhe, o Centro Espírita Joana d'Arc, pelos seus trabalhadores, pelos seus frequentadores e pela humanidade. Que o Senhor possa envolver, Jesus, essa humanidade que sofre pelas escolhas equivocadas, Jesus, sofre pela rebeldia, pela desinformação. Por isso, bondoso amigo, esteja ao nosso lado, nos fortalecendo, nos abençoando Jesus e levando esperança principalmente aos hospitais, aos nossos irmãos que estão acometidos pela pandemia, aos seus familiares, aos agentes de saúde, que todos possam estar na Tua sintonia de amor, Jesus. E te rogamos, esteja conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. E aqui encerramos o nosso encontro dessa segunda-feira, muita gratidão no coração, e nos vemos, então, no domingo e na próxima segunda. Até breve.